Elza Soares, nome artístico de Elza Gomes da Conceição, Rio de Janeiro, 23 de junho de 1930. Foi eleita em 1999 pela rádio BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. A escolha teve origem no projeto The Millennium Concert, da rádio inglesa, criado para comemorar a chegada do ano 2000. Além disso, Soares aparece na 16ª posição na lista das 100 maiores vozes da música brasileira, elaborada pela revista Rolling Stones Brasil. Este é o canal Aplausos. Deixe seu like e venha conhecer Elza Soares. Nasceu em uma família muito pobre, composta por 10 irmãos, na favela da Moça Bonita, atualmente Vila Vintém, no bairro de Padre Miguel. Ainda pequena, mudou-se para um cortiço no bairro da Água Santa, onde foi criada. Em sua infância, vivia a brincar na rua, soltar pipas, peões de madeira, até brigar com os meninos. Era uma vida pobre, porém feliz para uma criança, apesar de ter que ajudar a mãe nos serviços domésticos, levando latas d'água na cabeça. Cultivando o sonho de cantar desde a infância, já compunha desde essa época suas primeiras canções. Aos 21 anos já havia acabado de ficar viúva e estava com 4 filhos para criar, tendo já perdido 2 filhos recém-nascidos para a desnutrição alguns anos antes, e uma filha havia sido sequestrada havia 1 ano. Nesta época, estava trabalhando como faxineira para sustentá-los e ainda precisava comprar remédios para o seu filho de 2 anos que estava com pneumonia. Temendo a morte de mais um filho, sozinha e sem expectativa de vida melhor, vislumbrando seu sonho artístico de vez mais longe e inacessível, resolveu lutar pelo seu filho e não desistir. Elza, confiante em seu talento para cantar, devido aos elogios que recebia de parentes e amigos, se inscreveu no concurso musical de programa radiofônico Calouros em Desfiles, em meados de 1953, que era apresentado pelo compositor Ari Barroso. Para a apresentação, usou um vestido da mãe, aproximadamente 20 quilos mais gorda, ajustando com vários alfinetes de fralda, fazendo penteado de Maria Chiquinha no cabelo. Quando Elza subiu ao palco, foi recebida pelo auditório e por Ari Barroso com gargalhadas. Ari tentou ridicularizar Elza, perguntando-lhe: "De que planeta você veio, minha filha?" E Elza rebateu: "Do mesmo planeta que o senhor, seu Ari, do planeta Fome." Depois, Elza cantou Lama, de Paulo Marques e Auício Chaves, e ganhou a nota máxima no programa. Ari então anunciou que naquele exato momento acabava de nascer uma estrela. Então se inscreveu no concurso de música do programa de Ari Barroso na Rádio Tupi e fez sua primeira apresentação ao vivo no auditório da emissora, a maior da época. A princípio, não foi levada a sério por conta do seu jeito bem humilde de falar e se vestir. Apesar desse momento de chacota do apresentador, Elza não se abalou e, ao cantar, mostrou seu potencial. Ganhou um pouco de dinheiro pela participação e utilizou para comprar os remédios do filho, que ficou bem. Sua participação bem-sucedida no programa de Ari Barroso não se traduziu em oportunidades de trabalho, inicialmente. Até que um dia seu irmão Hino a desafiou a fazer um teste para a orquestra de seu professor. Com uma interpretação de Lamento, conquistou uma vaga no conjunto. Elza passou a acompanhar o grupo em apresentações em festas, bailes, casamentos e eventos sociais em geral. Nem sempre ela se apresentava, contudo, pois alguns clubes não admitiam uma cantora negra no palco. Aos 12 anos de idade, outra fonte informa que foi aos 13, foi obrigada pelo pai a abandonar os estudos e casar-se com Lourdes Antônio Soares, um amigo de seu pai conhecido por Alaordes, que havia tentado abusar de Elza. O pai acreditava que a honra de sua filha só estaria limpa com o casamento. Elza sofreu muito neste matrimônio arranjado por conta da violência doméstica e sexual, a qual era constantemente submetida. Aos 13 anos de idade, outra fonte informa que foi aos 14, deu à luz seu primeiro filho. Aos 15 anos de idade, Elza passa por outro grande trauma. Seu segundo filho morre de fome. Com o marido doente, acometido por tuberculose, passou a trabalhar como encaixotadora e conferente na fábrica de sabão Veritas, no Engenho de Dentro. Elza também trabalhou em manicômio, o Instituto Municipal Nice da Silveira, atual Museu da Imagem do Inconsciente,
onde não só conseguia um salário, mas também um pouco de comida, que ela furtava pouco antes do local ser fechado e os funcionários voltarem para casa. Com a recuperação do marido, um ano depois, ele a proibiu de trabalhar fora novamente e Elza voltou a ser dona de casa. Aos 18 anos, oficializou seu matrimônio, passando a assinar Elza da Conceição Soares, seu sobrenome artístico posteriormente, e aos 21 ficou viúva, pois seu marido teve uma nova tuberculose e não resistiu. Outra fonte diz que ela se separou de Alaordes quando este lhe deu 2 tiros após descobrir que ela trabalhava como cantora e que ela não ouvia mais até ele morrer em agosto de 1959, quando ela teria 29 anos. Em 1950, sua filha recém-nascida, Dilma, foi sequestrada. O casal que tomava conta da menina enquanto Elza trabalhava sumiu com um bebê de 1 ano de idade. Foram 30 anos de busca com policiais e detetives à procura. Elza, sempre triste e angustiada, só reencontrou a filha, que não sabia de nada, já adulta. Com o tempo, se aceitaram como mãe e filha. Como o crime prescreveu, o casal não foi preso. Mesmo com a revolta e dor, perdoou os sequestradores de sua filha, já que a criaram muito bem. Elza conheceu Garrincha em 1962 e iniciaram um romance enquanto ele era casado. Após 1 ano juntos, ela pediu para que ele tomasse uma decisão: ou assumiria, ou ela o abandonaria. Meses depois, ele veio procurá-la, afirmando ter saído de casa e estar desquitado da esposa. Começaram a namorar, mas sem revelar nada à imprensa, sabendo da repercussão negativa que o evento teria. 4 anos depois do namoro, em 1966, decidiram morar juntos. A união de ambos foi motivo de revolta para os fãs e a imprensa, que acusaram Elza de ter acabado com o casamento do jogador para fugirem do assédio da imprensa, vender a casa no Rio, e Elza mudou-se com os filhos e o marido para São Paulo. A perseguição chegou a tal ponto que Elza foi impedida pela multidão de realizar um show na Mangueira. A cantora teve que sair disfarçada para escapar do público. Ainda no Rio, Elza e Garrincha foram passar alguns dias no sítio de Adalberto, então goleiro do Botafogo. Uma noite, ao ouvir tiros, Elza correu pela casa e levou um tombo, após a qual descobriu que havia perdido um bebê que ela nem sabia que estava esperando. Na nova casa, onde moravam, na Ilha do Governador, Elza e Garrincha sofriam ataques anônimos como pedras arremessadas contra as residências. O primeiro ataque invasivo foi realizado pelo DOPS em 20 de junho de 1964. Agentes entraram na casa da família à noite, renderam todos os moradores, reviraram o interior do imóvel e executaram o mainá de estimação de Garrincha. Elza nunca soube o real motivo da invasão, mas suspeita do fato de ter sido causado pela sua amizade com Juscelino Kubitschek, ou o fato de ter se juntado a vários artistas para gravar uma música pró João Goulart. Os ataques foram aumentando e a família de Elza passou a receber cartas e ligações telefônicas com xingamentos e ameaças. Na mesma época, Elza gravou o samba Eu Sou a Outra, cuja letra enfureceu ainda mais a imprensa e a opinião pública. Radialistas quebravam o disco com a canção no ar, uma medida comum na época para expressar descontentamento com uma nova canção. Um dia, morando em uma nova casa na Lagoa Rodrigues de Freitas, Garrincha decidiu ir visitar suas filhas do casamento anterior. Elza havia tido um sonho na noite anterior e, considerando um presságio, pediu que Garrincha não fosse, mas sua mãe, Rosária, se ofereceu para ir junto. E o trio se completou com a filha Sara. Horas depois, Elza recebeu a notícia que o Ford Galaxy de Garrincha bateu na traseira de um caminhão na Via Dutra e capotou 3 vezes, matando sua mãe. Após o acidente, Garrincha entra em depressão. Mudaram-se para uma casa no Jardim Botânico, mas as ameaças e ataques se intensificaram, culminando em uma aparente tentativa de sequestro, da qual conseguiram escapar em um atentado a tiros contra a casa deles. Quando o empresário Franco Fontana convidou Elza para uma temporada na Itália, a família se mudou para Roma. Com a morte da esposa anterior de Garrincha, Elza decidiu adotar as 6 filhas do jogador, que vão morar com ela, Garrincha e seus filhos. Em uma viagem ao Rio para gravar um disco,
Elza descobre estar grávida de Garrincha. Em 9 de julho de 1976, nasce Manuel Francisco dos Santos Júnior, apelidado de Garrinchinha. Garrincha havia prometido a Elza que pararia de beber quando ela lhe desse um menino, mas ele quebrou a promessa logo após o nascimento. Um dia, Elza flagrou alcoolizado, segurando o filho deles por uma perna e ameaçando jogá-lo escada abaixo, e decidiu deixá-lo, mesmo sabendo que era tudo uma brincadeira. Em 1982, após 17 anos de matrimônio, o casamento de Elza e Garrincha chegou ao fim por conta de constantes agressões físicas, ciúmes doentios, traições, humilhações, em que o alcoolismo de Garrincha tornou-se insuportável. Durante todos esses anos, Elza tentou ajudar o marido a parar de beber, mas ele e os amigos a chamavam de bruxa por acharem que ela não queria que ele bebesse por ciúmes. No mesmo ano, divorciaram-se. Elza voltou a usar o nome de solteira, abrindo mão da pensão a que tinha direito, só lutando na justiça pela pensão do filho. Por um tempo, lutaram pela guarda do menino, favorável a Elza. Em 1983, Garrincha morreu de cirrose hepática. Mesmo separada, Elza sofreu e teve que consolar o filho pequeno que não entendia a ausência do pai. Manteve outros relacionamentos após o divórcio, mas não quis casar-se novamente. Em 2002, conheceu Anderson Lugão e ambos iniciaram um relacionamento romântico e musical por meio do qual Elza começou a conhecer o hip hop, a música eletrônica e outros movimentos contemporâneos da música brasileira. Em 2008, rompeu com Lugão e conheceu seu último marido, Bruno Lucide, em Itabira, Minas Gerais. Os dois oficializariam o casamento numa grande festa produzida pela revista Caras, mas abortaram o projeto e fizeram apenas uma cerimônia discreta no civil. Em 2012, os dois romperam, o término que só foi oficializado em 2018. Elza teve 8 filhos, todos nascidos de parto normal no Rio de Janeiro. Seus 2 primeiros filhos, ambos meninos, não tinham nome, pois não foram registrados, morreram antes bebês, com poucas semanas de vida devido à desnutrição. Posteriormente teve João Carlos Gerson, que ela teve de entregar para adoção por conta de condições para criá-lo. Gilson, morto em 2015, aos 59 anos. Dilma, sequestrada com 1 ano de idade em 1950 e reencontrada somente em 1980. Sara e Manuel Francisco, apelidado de Garrinchinha. No dia 11 de janeiro de 1986, passou por outra grande perda. Seu filho Garrinchinha morreu aos 9 anos de idade em um acidente de carro. Ele e alguns amigos voltavam de Magé para o Rio após terem visitado a família de Garrincha, que gostava de manter contato com o menino, mas o carro derrapou na estrada e caiu de uma ponte em um rio. A Garrinchinha foi arremessado para fora e levado pelas águas. Seu corpo só seria encontrado na manhã seguinte. A cantora ficou desesperada, entrou em depressão, tentou o suicídio. Passou a tomar antidepressivo até decidir deixar o tratamento e viajar pelo mundo a trabalho, focando exclusivamente na sua carreira, fazendo muitos shows, o que a fez morar em diversos países até ter condições psicológicas de retornar ao Brasil, 4 anos depois. Elza então começou uma terapia para conseguir lidar com mais esta perda. No período pós-morte de Garrinchinha, Elza também se afundou nas drogas, frequentando diversas comunidades do Rio para poder se aproximar dos traficantes e quem mais pudesse lhe oferecer entorpecentes. Em 26 de julho de 2015, Elza perdeu seu 4º filho, Gilson, de 59 anos de idade, vítima de complicações de uma infecção urinária. O fato a abalou muito. A única coisa do passado que ainda me machuca é a perda dos meus 4 filhos. O resto tiro de letra. Mas filho é uma ferida aberta que não cicatriza. Estará sempre presente. Após uma queda durante o show promovido pelo Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, em setembro de 1999, passou a se locomover com muita dificuldade. Operou a coluna vertebral por conta desse acidente, uma cirurgia que poderia ter afetado suas cordas vocais. Em 2014, fez mais uma cirurgia, desta vez na região lombar. Em 2007, teve uma diverticulite aguda e foi operada às pressas. Alguns dias depois,
Já em casa, seus pontos abriram e ela viu as próprias entranhas saindo do corpo. Voltou para a mesa de cirurgia e enfrentou 12 horas de operação. Depois passou por uma colostomia. Em dezembro de 2008, após um show em Tallinn, na Estônia, Elza sofreu um acidente de carro e perdeu alguns dentes. Sua produção providenciou um tratamento dentário de emergência em Helsinki, na Finlândia, onde ela se apresentou 48 horas após o acidente. Em 20 de janeiro de 2022, a assessoria de Elza Soares informou que a cantora havia falecido de causas naturais em sua casa aos 91 anos de idade. O empresário da cantora comentou que o dia aparentava ser como outro qualquer, que a cantora acordou e fez mais uma sessão de fisioterapia, apenas apresentando um cansaço maior. Pediu para descansar e aparentava estar ofegante. Depois de um tempo, ela confidenciou aos familiares: "Eu acho que vou morrer." Rapidamente acionaram o médico de Elza, que enviou uma ambulância para a residência. Nesse meio tempo, segundo o empresário, o semblante da cantora foi mudando até que ela apagou. Foi uma morte tranquila, sem traumas, sem motivo. Morreu de causas naturais. Esse, aliás, era um grande medo dela, ter uma morte sofrida por doença. Hoje ela simplesmente desligou, contou ele. Por coincidência, seu falecimento ocorreu exatos 39 anos após a morte de seu segundo marido, Garrincha. Seu corpo foi velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em cerimônia aberta ao público. O sepultamento ocorreu no cemitério Parque Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio. A morte de Elza repercutiu no meio cultural, artístico e político. A Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba do coração de Elza, decretou luto oficial e escreveu em suas redes sociais: "Você foi uma das maiores desse país. Só podemos agradecer por tudo. Consternados. Essa é a nossa despedida. Obrigada, Deusa. Nós não vamos sucumbir, nunca." Zeca Pagodinho, Criolo, Alcione, Paulinho da Viola, Emicida, Gilberto Gil, Thaís Araújo, Martinho da Vila, Leci Brandão, Mano Brown, Flávio Oliveira, Fernanda Abreu usaram as redes sociais para homenageá-las. Caetano Veloso afirmou: "Elza Soares foi uma concentração extraordinária de energia e talento no organismo da cultura brasileira." No âmbito político, a voz de Elza em defesa da democracia foi lembrada pelo ex-presidente Lula. "Perdemos não só uma das melhores cantoras e vozes mais potentes do Brasil, mas também uma grande mulher que sempre defendeu a democracia e as boas causas." A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que Elza segue sendo um exemplo de determinação, força e coragem no universo musical do país. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, decretou luto oficial de 3 dias por sua morte. A Fundação Cultural Palmares expressou profundo pesar pela morte de Elza.